Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ana Paula Braga, sou advogada, trabalho com direito das mulheres e sou integrante da rede feminista de juristas, a Defende. Nós somos um coletivo formado por profissionais não só da área jurídica, como advogadas, promotoras, juízas, estudantes, acadêmicas, mas também por profissionais de outras áreas, como psicólogas, assistentes sociais, antropólogas, entre outras. E nós estamos unidas para combater o machismo, seja dentro ou seja fora do judiciário, e também outras formas de opressão. A Defende está participando dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E por conta dessa campanha, nós estamos promovendo alguns vídeos, seja para chamar atenção para o tema, seja também para difundir um pouquinho de conhecimento. E eu tô aqui para falar de importunação sexual. A importunação sexual tem ganhado bastante destaque ultimamente na mídia porque acabou de ser aprovada a lei que criminalizou essa conduta. Essa é uma lei que veio especialmente para combater os assédios sexuais em espaços públicos. Mas antes da gente saber o que é importunação sexual, a gente precisa entender o que é o assédio. Bom, a gente pode definir assédio como uma manifestação de caráter sexual ou sensual contrária à vontade da pessoa de quem se dirige. Então ela é uma manifestação unilateral de uma pessoa contra outra e sem o consentimento dessa. São posturas grosseiras, abusivas, invasivas e que causam constrangimento, humilhação, medo, a sensação de invasão do seu corpo, da sua autonomia, da sua liberdade. Muitas vezes a nossa sociedade naturaliza o assédio, entende que a roupa da mulher, o local onde ela está, se ela está acompanhada ou não, o horário que ela está fora de casa seriam justificativas para esse tipo de comportamento e a gente não tem mais admitido isso. E, por incrível que pareça, até setembro desse ano, a gente não tinha uma lei para coibir exatamente esse tipo de comportamento. A gente tinha um verdadeiro vácuo jurídico, porque a gente ficava entre duas figuras muito extremas do nosso ordenamento. A primeira seria uma importunação ofensiva ao pudor, que na verdade não é nem crime, é uma contravenção penal, que consiste em importunar alguém de modo ofensivo ao pudor em um espaço público. Ou seja, nesse caso a gente não estava tutelando realmente a dignidade sexual daquela pessoa. A gente estava tutelando o pudor, que seria um sentimento de uma moralidade pública, de uma decência coletiva. E por outro lado, no outro extremo, a gente tinha, para combater esse tipo de postura, o crime de estupro, que é um crime hediondo, que é gravíssimo, um dos mais graves que a gente tem no nosso ordenamento, e que consiste em constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar, ou permitir que se pratique com esse agente, um ato libidinoso. Um ato libidinoso a gente pode entender como qualquer uma dessas manifestações de caráter sexual, principalmente quando há interação, toques físicos entre a vítima e o agressor. E qual que é o problema? O crime de estupro, ele precisa do elemento violência ou grave ameaça para se consumar. Ou seja, para a gente conseguir obter aquele resultado, aquela satisfação do prazer sexual dele, ele usa da violência ou da grave ameaça para constranger a vítima. Então é o caso, por exemplo, quando a pessoa segura a outra força ou ameaça com o uso de arma. Se a gente não está diante de uma situação dessas, que é o que acontece na maior parte dos casos de assédio sexual, a gente não consegue aplicar o crime de estupro. E só para deixar claro, a gente tem sim um crime chamado assédio sexual, está no artigo 216A do Código Penal, mas esse crime ele só é aplicado para situações em que a gente está em uma relação de emprego ou de trabalho e que há um vínculo de hierarquia e subordinação entre vítima e agressor. Então, para casos que estão fora desse contexto, o crime de assédio sexual não pode ser aplicado. E aí acontecia isso, que os casos de assédio sexual, nesses comumente de transporte público, de rua, de balada, de show, eles ficavam nesse limbo, porque por mais que aquelas atitudes sejam violentas, o agente, para ele se beneficiar daquilo, ele não precisa segurar a vítima ou colocar uma arma na cabeça dela. Ele vai lá e faz. Então, se por um lado, uma importunação ofensiva ao pudor não é o suficiente, não se adequa exatamente a essa situação, por outro lado, um crime de estupro ele também não conseguia ser aplicado. E esse vácuo legislativo, ele ficou muito claro, principalmente no ano passado, quando a gente teve aquele caso do ônibus da Avenida Paulista, em que uma passageira foi surpreendida por um homem ejaculando no pescoço dela. Esse homem ele foi detido ali naquela situação, ele foi levado para uma audiência, e o juiz liberou logo em seguida, entendendo que não poderia ser crime de estupro, porque não houve emprego de violência para ele obter aquele resultado.
É óbvio que o ato de você sofrer uma ejaculação no seu pescoço é extremamente violento, mas por uma razão técnica a gente não conseguia enquadrar em crime de estupro. E aí começou uma mobilização popular muito forte para que a gente tivesse uma lei mais adequada e que conseguisse realmente trazer uma punição para esse tipo de caso. Diante disso, o Congresso Nacional editou essa lei, que é a Lei 13.718 de 2018, e ela se somou a várias outras reivindicações populares que vinham de casos midiáticos de grande violência contra a mulher. Essa é uma lei que, além de criar o crime de importunação sexual, trouxe outras mudanças. Então, trouxe, por exemplo, a criação do crime de pornografia de vingança, o aumento de pena para os estupros coletivos e estupro corretivo, trouxe aumento de pena para quando o caso é cometido por parente da vítima, ou companheiro, ex-companheiro, e criou a importunação sexual, é claro. E só para deixar claro, além de ter sido uma lei que foi editada com base em muito clamor popular, ela foi construída com participação popular. E o que eu acho muito bacana é que a Defende participou, enviando suas sugestões para o Congresso Nacional, para que a gente tivesse uma lei realmente bem completa para proteger as mulheres nesse sentido. E bom, com essa lei a gente criou então o crime de importunação sexual, que consiste em praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou a de terceiro. Então, nesse caso, sempre que houver, traduzindo esse juridiquês, sempre que alguém cometer um ato libidinoso, que pode ser entendido como um ato que visa satisfazer a libido, então é um ato que visa o prazer do agente. Normalmente esse tipo de ato envolve uma interação física, por exemplo, um toque, principalmente em partes mais erotizadas do corpo, como seios, nádegas, genitálias, coxas, boca. Então, sempre que houver um ato dessa natureza, que é cometido contra uma pessoa e sem a anuência, sem o consentimento dela, a gente vai estar diante de um caso de importunação sexual. O que é muito bom dessa lei é que ela elimina a necessidade de haver emprego de violência ou de grave ameaça, como no crime de estupro, que era um dos grandes óbices que a gente tinha para enquadrar essas questões. Então, esses casos como o da Avenida Paulista, a partir de agora, eles vão poder ser devidamente punidos. E o que a gente tem também de avanço nesse sentido é que essa lei ela não vai ser aplicada somente em casos de importunação sexual em espaços públicos, ela também pode se aplicar em quaisquer outros contextos, inclusive de relações privadas, que era uma das grandes dificuldades das mulheres também em denunciar certos tipos de violência sexual. Por exemplo, os estupros em que a vítima não necessariamente foi coagida com uso de força ou com emprego de arma, mas que ela ficou com tanto medo, ela se paralisou naquela situação e ela não lutou contra o seu agressor, mas mesmo assim foi uma grande violência e não teve o consentimento dela, esse tipo de caso acabava ficando impune. Agora, pelo menos, o crime de importunação sexual provavelmente vai dar uma resposta para isso. Mas, como nem tudo são flores, a gente tem algumas críticas também a esse dispositivo, que é o fato dele ter revogado a contravenção penal da importunação ofensiva ao pudor e ter previsto que somente a importunação sexual a prática de ato libidinoso. Então, para esses casos de importunação verbal ou gestual, que não há essa interação física, a gente fica com um pouquinho de dificuldade de enquadrar. E não deixa de ser uma coisa super violenta, né? Você sofrer aquele olhar invasivo, ou ser chamado, sofrer uma cantada grosseira que você não tá consentindo. Provavelmente vai ser difícil enquadrar como ato libidinoso, mas a gente ainda não tem elementos para afirmar, porque vai depender de como o judiciário vai interpretar essa questão. Tomara que a gente não tenha criado um novo limbo jurídico aí. Mas então, entendendo o que é a importunação sexual, a gente precisa então saber o que fazer se você for vítima. E existem duas situações que a gente pode pensar. A primeira seria num caso de um flagrante possível, então se você está na rua, se você está em um transporte público, se você está em um local que tem mais pessoas presentes, é aconselhável que você chame por ajuda, tente chamar a atenção das outras pessoas ao seu redor, seja para que essas pessoas sirvam de testemunha futuramente em um processo, seja para que elas te ajudem, elas contenham esse agressor para ele não fugir do local.
Então é aconselhável que você chame os seguranças, se tiver seguranças no espaço, e acione imediatamente a polícia para que ela venha e faça o flagrante. Isso significa que as autoridades policiais deverão levar este agressor preso. Ele vai passar por uma audiência junto com o juiz para saber se ele é liberado ou não, mas esse momento é crucial para que você consiga coletar os dados dessa pessoa, e uma prova de flagrante também já vai ser bem interessante para um julgamento futuro. Mas se você não conseguir fazer esse flagrante, isso também não é um óbice para denunciar, né? Então, se você estiver ou diante de uma situação que aconteceu, por exemplo, em um espaço privado, você não teve como reagir, como chamar a polícia, ou ainda que tenha sido em um espaço público, mas aconteceu muito rápido, ou você congelou, você não teve coragem de reagir, você ficou com medo, não tem problema, dá para denunciar mesmo assim. Nesses casos é interessante que você colete o maior número de provas possíveis. Então, se você está dentro de um ônibus ou de um metrô, é interessante anotar qual que era a linha, qual que era o número do vagão, o número do trem, qual que era o horário, qual que era a estação que você estava, o máximo de informações possíveis. Veja se alguém ao redor presenciou esse tipo de situação e se voluntaria para ser uma testemunha. Se possível, filmar o acontecido ou tentar tirar uma foto do agressor. Eu sei que isso é muito difícil, porque num momento como esse, que a gente está em uma extrema vulnerabilidade, a última coisa que a gente vai pensar realmente é em pegar o celular e produzir provas. Mas caso seja possível, essa é uma prova muito boa. Se não, também é interessante olhar ao redor, ver se existem câmeras de segurança, se você está na rua, ver qual que eram os estabelecimentos próximos, qual que é o número do onde aconteceu. Todas essas informações, quando você for levar à polícia, elas podem ajudar a identificar quem foi aquela pessoa através de uma investigação policial. Então, o que você tem que fazer nesse caso é se dirigir a uma delegacia de polícia, preferencialmente uma delegacia da mulher, lavrar um boletim de ocorrência. Aliás, uma das alterações que essa lei trouxe é que agora, com o simples boletim de ocorrência, a polícia deve abrir uma investigação sobre esse caso. Antigamente, se a gente estava diante de crimes de natureza sexual, a vítima não tinha só que fazer o boletim de ocorrência, ela tinha que dar uma autorização expressa para que essas investigações fossem iniciadas, e isso era um grande obstáculo, porque nem sempre era informado para a vítima, e esse prazo era somente de 6 meses. Então, às vezes, até você decidir tomar uma atitude em relação não só a uma importunação sexual, mas ao algum outro tipo de violência, era um óbice muito grande. Essa lei que veio agora, ela acabou com isso. Então, é isso, tentar pegar o máximo de informações possíveis do caso para oferecer para a polícia para que ela possa investigar e descobrir quem foi o autor. E assim, processar e punir. Em último caso, se você não conseguir nenhum dado, você não conseguiu câmera, você não conseguiu nenhum tipo de prova, ainda assim, eu recomendo que se faça denúncia. Por quê? Com base nesses registros, nessas ocorrências policiais, que o Estado toma conhecimento da quantidade de crimes que aconteceram, e com isso ele pode pautar políticas públicas, seja campanhas de conscientização, seja aumentar o patrulhamento, enfim. Sem que o Estado tenha dados concretos de como está acontecendo e qual que é o número expressivo dessa violência, ele não consegue agir. Essas violências, elas ficam invisibilizadas. E agora que a gente tem uma lei específica para isso, é muito importante que a gente faça uso delas e exija os nossos direitos. Então é isso, gente. Eu espero que tenha dado para entender um pouquinho sobre o que é a importunação sexual, como que faz para denunciar. E espero que vocês continuem com a gente, assistam os próximos vídeos dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres e se inscrevam no canal. Até mais!